Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel. E você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Se você quiser ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6 Liturgia referente ao dia 17 de novembro de 2024, domingo. 33ª semana do tempo comum, no ano B, em que se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos, o segundo Evangelho do Novo Testamento. Pelo menos na liturgia dominical, a cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui no meu pescoço, com essas fitinhas. E no rito temos a missa própria com glória, o creio, o prefácio do domingo. Vamos à primeira leitura, leitura da profecia de Daniel, capítulo 12. Aliás, deixa eu conferir a leitura aqui, porque em dois sites eu encontrei uma diferença. Deixa eu ver aqui. Leitura de Daniel no livro Anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus. Mas eu vejo em outro site aqui, Efésios. Então fica difícil, né? Como é que pode termos uma diferença assim? Então eu vou ter que pesquisar aqui mais, vou pesquisar ao vivo, porque eu já estou transmitindo a palavra de Deus para vocês, e é importante que nós tenhamos essas informações. Isso quer dizer o seguinte: às vezes encontramos erros ou distorções, não é? E é importante a gente pesquisar mais. Então eu vou pesquisar mais aqui, encontrei agora no site da CNBB. Vamos ver se está correto aqui. Agora sim. Primeira leitura, leitura da profecia de Daniel, capítulo 12, versículos do 1º ao 3º. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo, e será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas nesse tempo, teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como estrelas por toda a eternidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o salmo número 15 na Bíblia Vulgata e 16 na hebraica, versículos 5º, 8º, 9º ao 10º e o 11. Refrão 1º A. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Repitamos: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites.
delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Repitamos: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Agora a segunda leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos do 11 ao 14 e o versículo 18. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido o sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos à aclamação ao Santo Evangelho e depois à proclamação. O Evangelho de hoje é o escrito por São Marcos, capítulo 13, versículos do 24 ao 32. Aleluia, 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 aleluia. É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir, não sabeis, não. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão deste texto, que, pelo menos pelo que eu vi aqui, deixa eu ver verdadeiramente aqui, no anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus, está correto. Não sei o que aconteceu, que eu vi errado aqui. Olha, Folhinha Sagrado Coração de Jesus, Daniel, primeira leitura, tá certo. Daniel 12, versículos do 1º ao 3º. Então, eu me enganei. Vamos à reflexão? A reflexão também do anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus é do Frei João Mário Barbosa Machado, da Ordem dos Franciscanos Menores, sobre Marcos 13, versículos do 24 ao 32. A parousia, isto é, a segunda vinda de Jesus Cristo, conforme o Evangelho de Marcos, será gloriosa. Sugere como fato cósmico, histórico, transcendente e universal. Jesus diz que devemos perceber os sinais de Deus como a brotação dos ramos da figueira no fim do inverno e na chegada do verão. Ninguém sabe o dia e a hora da vinda do Filho do Homem.
mas somente o Pai é quem sabe. Quanto a nós, devemos vigiar e saber interpretar os sinais dos tempos com muita fé, esperança e confiança. Confiança em Deus para poder superar e saber que um novo tempo virá. Tempo de recomeço similar ao ciclo da vida. Portanto, aproxima-se ao final de mais um ano litúrgico. É hora de nos reerguermos e recompormos para poder começar um novo tempo, não apenas litúrgico, mas também na nossa vida. Aqui na Bíblia, edição pastoral, vejo aqui uma reflexão de Marcos, capítulo 13, versículos do 24 ao 32. Vou tentar tirar aqui, porque a reflexão de rodapé está mais alongada. A queda de Jerusalém manifesta e antecipa o julgamento com que Deus acompanha toda a história e que consumirá no fim dos tempos. O Filho do Homem é Jesus, que pela sua morte e ressurreição, testemunhadas pelos discípulos, irá reunir todo o povo de Deus. Somente agora Jesus responde à pergunta dos discípulos, mas em vez de dizer quando ou como acontecerá o fim, ele indica apenas como o discípulo deve se comportar na história. A tarefa do discípulo é testemunhar sem desanimar, continuando a ação de Jesus. A espera da plena manifestação de Jesus e do mundo novo, por ele prometido, impede, de um lado, que os discípulos se instalem na situação presente e se acomodem. De outro, isso evita que o discípulo desanime, achando que o projeto de Jesus é difícil, distante e inviável. Então são as explicações do Evangelho. Agora vamos aos santos do dia. Dia 17 de novembro é dia de Santa Hilda, com H ou sem H. Foi abadesa, faleceu em 680. Era filha de uma princesa da Inglaterra, abandonou o mundo para pôr-se a serviço de Deus. Exerceu com dedicação o cargo de abadesa do mosteiro de Whitby, na Inglaterra. De acordo com o endereço eletrônico santossanctorum.blogspot.com, São Beda o Venerável relata que Hilda nasceu no ano 614. Era a segunda filha de Ereric, sobrinho de Eduino, primeiro rei cristão da Nortúmbia, atual Inglaterra, e de sua esposa Bregusvita. Sua irmã mais velha, Eresvita, se casou com Eteurico, irmão de Ana, rei da Argli. Deixa eu ver aqui. Sua irmã mais velha, Eresvita, se casou com Eteurico, irmão do rei Ana, de Anglia Oriental. Quando era apenas um bebê, seu pai foi envenenado no exílio na corte do rei Eumete, hoje em dia West Yorkshire. Ela cresceu na corte de Eduino, na Nortúmbria, então, como eu falei, território da Inglaterra. Em 12 de abril de 627, festa da Páscoa, o rei Eduino foi batizado junto com sua corte, que incluía Hilda, na capela de madeira construída especialmente para a ocasião, perto do local em que está hoje a Catedral de York. A cerimônia foi oficializada pelo monge-bispo Paulino, que chegara de Roma com Agostinho de Canterbury, hoje santo. Ele acompanhava Eteuburga, uma princesa cristã que voltava para Kent, a fim de casar-se com Eduino. Depois da morte de Eduino numa batalha, no ano 633, Hilda foi viver com sua irmã. São Beda diz que aos 33 anos de idade, ela decidiu viver num convento da França, acompanhando sua irmã que enviuvara. Santo Adriano, bispo de Lindisfarne,
dissuadiu-a de tal propósito e aconselhou-a a voltar para o território inglês e viver como monja beneditina, o que Hilda concordou, se fixando com algumas companheiras junto ao rio Wear. Elas aprenderam as tradições do monaquismo celta, ensinadas pelo bispo de Iona, Santo Adriano, que a nomeou posteriormente a segunda abadesa de Hartlepool. Restam hoje vestígios do cemitério monástico encontrado próximo da atual igreja de Santa Hilda. No ano 657, Hilda fundou com suas rendas um novo mosteiro duplo, onde permaneceu o resto de sua vida até a morte, em 680. As construções monásticas ficaram em Whitby, então capital da Nortúmbria. Hilda governou os dois mosteiros com grande prudência durante 30 anos. Na tradição dos mosteiros duplos, como os de Hartlepool e Whitby, os monges e as monjas viviam separados, porém podiam rezar juntos a missa. Ideias originais do monaquismo eram seguidas com rigor na abadia de Hilda. Todas as propriedades e bens eram comuns. Eles praticavam os conselhos evangélicos, especialmente a paz e a caridade. Todos tinham que estudar as Sagradas Escrituras e praticar obras de caridade. São Beda descreve Santa Hilda como uma mulher de grande energia, uma audaz e eficaz administradora e mestra. Gozava da reputação de grande sabedoria por toda a Inglaterra e todas as grandes personalidades a consultavam, reis, príncipes e bispos. Santa Hilda teve o dom da profecia. O rei Oswin escolheu o mosteiro de Santa Hilda como sede para o sínodo de Whitby, o primeiro sínodo da igreja em seu reino. A maioria dos presentes, incluindo Santa Hilda, seguia as tradições do cristianismo celta, porém vários no reino, incluindo a rainha Eanfreda e sua filha, a monja Alfreda, que vivia com Hilda no mosteiro, seguiam as tradições da igreja romana. Convencidos por São Wilfrido, um mensageiro de Roma, decidiu-se optar pelas tradições romanas. Santa Hilda aceitou esta decisão e aderiu às novas regras, dando um bom exemplo de devoção e obediência. Hilda faleceu em 17 de novembro de 680 após penosa doença por 6 anos. Não cessou, no entanto, de trabalhar e no último ano de sua vida fundou outro mosteiro na localidade de Hackness. Ela entregou a alma a Deus depois de receber o viático, que é a hóstia consagrada, o sacramento da comunhão. As sucessoras de Santa Hilda foram Eanfreda, viúva do rei Oswin, e sua filha Alfreda. Hilda, do alemão, significa a abreviatura do nome Hildegarda. Olha aí. Hilda, abreviatura de Hildegarda. Entre outros nomes, segundo diz aqui o comentário. Santo do dia 17 de novembro, São Lázaro de Constantinopla. Foi monge, faleceu em 867. Nascido na Armênia, fez-se monge em Constantinopla. Foi um grande pintor de imagens sagradas. Santo do dia 17 de novembro, Santo Hugo, abade do século XII. Foi discípulo de São Bernardo de Claraval, enviado a fundar os mosteiros cistercienses na Itália. De acordo com o Facebook Santo do Dia, Santo Hugo de Lincoln era o filho de William, senhor de Avalon. Ele nasceu no castelo de Avalon, em Borgonha, foi criado e educado em um convento em Villard-Benoît. Depois
que sua mãe morreu quando ele tinha 8 anos. Professou com 15 anos, ordenado diácono aos 19 anos e foi feito prior de um monastério em Saint-Maxime. Enquanto visitava Grande Chartreuse com seu prior em 1160, a redação aqui não está muito boa. Ele foi, no caso aqui, estou vendo essa redação, e eu peguei esse Facebook, esse site, e a redação realmente não está muito boa. Então, ele visitava Grande Chartreuse com seu prior em 1160, e foi, então, que ele decidiu se tornar um cartucho e foi ordenado. Depois de 10 anos foi nomeado procurador e em 1175 tornou-se abade do primeiro mosteiro da Inglaterra. Este havia sido construído pelo rei Henrique II como parte de sua penitência pelo assassinato de Thomas Becket. Sua fama de santidade se espalhou por toda a Inglaterra e atraiu muitos para o mosteiro. Ele advertiu Henrique para se manter sé vacante para enriquecer os cofres reais. Renda da sé vacante foi para o tesouro real. Ele foi então nomeado. Realmente essa redação não está muito boa. A renda da sé vacante foi para o tesouro real. Ele advertiu Henrique para se manter a sé vacante para enriquecer os cofres reais. Ele foi então nomeado bispo da sé vacante de Lincoln aos 18 anos de idade em 1186, cargo que aceitou somente quando solicitado a fazê-lo pelo prior da Grande Chartreuse. Hugo rapidamente restaurou a disciplina clerical. Trabalhou para restaurar a religião para a diocese e tornou-se conhecido por sua sabedoria e justiça. Ele era um dos líderes em denunciar a perseguição dos judeus que varreram a Inglaterra entre 1190 e 1191, enfrentando várias vezes mafiosos armados e fazendo-os libertar suas vítimas. Ele foi em uma missão diplomática à França para Dom João em 1199 visitar a Grande Chartreuse. Cluny também foi visitado e Cister. Depois voltou da viagem com a saúde debilitada. Poucos meses depois, enquanto participava de um conselho nacional em Londres, foi atingido e morreu 2 meses depois no Templo Antigo de Londres em 16 de novembro. Foi canonizado 20 anos depois, em 1220, o primeiro dos cartuchos a ser tão honrado. Então, morreu em 1220. Uma redação que realmente não foi muito boa, vocês me perdoem, porque foi a primeira vez, eu acho, que eu fiz esta pesquisa. Santa Isabel da Hungria é santa do dia 17 de novembro. Foi uma religiosa e faleceu em 1231. De acordo com o site rs21.com.br, da Rede Século XXI, Rede de Televisão Século XXI, Isabel é filha de André, rei da Hungria, e de Gertrudes, nobre dama de Merano, na Itália. Foi noiva aos 4 anos, esposa aos 14 e mãe aos 15. Teve um matrimônio feliz e com toda a sinceridade disse: se eu amo tanto uma criatura mortal, quanto não deverei amar ao Senhor? Amou a Deus com toda a alma, amou-o no próximo,
destinando riquezas materiais e espirituais ao alívio dos infelizes, teve 3 filhos, Hermanos, Sofia e Gertrudes. À morte do marido, Isabel retirou-se para Eisenach, depois para o castelo de Boltenstein, e finalmente escolheu como residência uma modesta casa em Marburg, localidades da Alemanha, onde erigiu às próprias expensas um hospital, passando a viver na pobreza. O país passou por uma crise de alimentos e Isabel decidiu usar o dinheiro público para sustentar os pobres, leprosos e miseráveis. Foi expulsa da corte junto com seus 3 filhos, ainda pequenos, acusados de estar esbanjando bens da família. Ela faleceu de causas naturais em 1231 em Marburg. Seu túmulo passou logo a ser um local de peregrinação e vários milagres foram creditados à sua intercessão. O Papa Gregório IX, em 1235, 4 anos depois da morte dela, escreveu-a oficialmente no Livro dos Santos. Agora vamos lá, temos aqui ainda mais uma explicação. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, que eu fiz aqui umas adaptações, Isabel foi princesa, depois rainha, e se fez santa. Nasceu no ano de 1207, depois, desde o nascimento, foi prometida em casamento para o príncipe Luís da Turíngia, Alemanha. Cresceu e foi educada junto com o marido. O jovem príncipe Luís a amava verdadeiramente. Isabel vivia em orações e era generosa em caridade com os pobres e doentes. A mãe de Luís não apreciava a devoção da futura nora e tentou convencer o filho a desistir deste casamento. Mas o Luís disse preferir abdicar do trono a desistir dela. Assim, Isabel se tornou rainha aos 14 anos de idade. E foi a única soberana que se recusou a usar a coroa, símbolo da monarquia, durante a cerimônia, que foi lá no palácio, né? Olha, era o símbolo da monarquia. Durante a cerimônia, aliás, realizada na igreja, ela não quis usar a coroa. Ela alegou que diante de nosso rei Jesus, coroado com espinhos, não poderia usar uma coroa tão preciosa. Depois de 6 anos casada, a rainha ficou viúva, com 3 filhos pequenos. Seu cunhado, para assumir o poder, a expulsou do palácio junto com os pequenos filhos herdeiros. Isabel ingressou então na Ordem Terceira de São Francisco e se dedicou à vida de religião e à assistência aos leprosos no hospital por ela própria construído. No entanto, com a ajuda de amigos de seu esposo, conseguiu voltar ao trono. Isabel da Hungria faleceu no dia 17 de novembro de 1231, com apenas 24 anos de idade, sendo canonizada 4 anos depois. Olha que história interessante de Isabel da Hungria. Santos do dia 17 de novembro, São Jordão Ansalone e São Tomás Roccuzaiemon Nishi, presbíteros, ou seja, sacerdotes, padres e mártires também. Faleceram em 1634. Foram sacerdotes dominicanos martirizados em Nagasaki, no Japão. Santa do dia 17 de novembro, Beata Salomé de Cracóvia, abadesa, faleceu em 1268. Foi uma nobre polonesa casada com o rei da Hungria. Após a morte do esposo, fez-se religiosa clarissa e desempenhou santamente o cargo de abadesa. Santo do dia 17 de novembro, Beato Lupo Sebastião Runot, presbítero e mártir, faleceu em 1794. Foi encarcerado no navio-prisão do porto de Rockford, onde, após muitos sofrimentos, completou seu martírio. Santo do dia 17 de novembro, Beato Josafat Kosilovski, bispo e mártir, faleceu em 1947.
foi um religioso basiliano eleito bispo de Przemysl, na Polônia. Preso pelas autoridades soviéticas, faleceu num campo de trabalho na região de Kiev, na Ucrânia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará. Afinal de contas, ele é o nosso divino Pai eterno. Então ele sabe o que é melhor para nós. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Nos encontraremos na vida eterna, se você assim o desejar. A decisão é sua. Você tem o livre-arbítrio. Creia em Jesus como Deus, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos na vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.